O nosso sonho, ele pode ser gigante ou ele pode ser pequeno, né? Porque tem gente que acha que tem que sonhar grande. E assim, cara, não importa se o sonho é grande ou é pequeno. Ele pode até ser gigante, só que ele tem que ser seu. É fome de quê que você tem, né? É um outro Sim, tipo de vazio, não mais um existencial, mas um desejo. Então, o que é mais que você precisa para preencher sim. esse desejo genuíno aí do seu coração? Hoje em dia eu tenho fome de ser uma terapeuta. Ai, que É, delícia! mas em casa eu tenho um pouco de resistência, né? Assim, não tem muito apoio, Uhum, inclusive do meu marido, ele assim, não me apoia muito porque eu sou farmacêutica, então uhum, ele acha que eu vou, às vezes, jogar meu diploma de lado, né? E assim, é complicado a gente explicar isso para outra pessoa, porque a pessoa não viu o que a gente viu, não passou o que a gente passou, né? Então, meu sim, desafio agora é ser uma terapeuta, né? E tá, mesmo sem apoio, assim, eu vou seguir em frente. Eu já estou atendendo as pessoas, que legal. né, assim, no sentido de treinamento mesmo. Mas a gente já vê o resultado, né? E se Com foi bom certeza, para mim, é bom para as outras pessoas também. não Se eu tenho posso dúvida. modificar alguma coisa em mim, eu posso também trazer essa consciência para as outras pessoas. E todos Pode. estão precisando tanto de terapeutas, tanto de alguém que te escute, que possa falar do problema, né, para alguém. Então, E às esse é meu maior vezes, desafio no é, momento, é e ser uma são, terapeuta mesmo. e são problemas que as pessoas têm que não é uma questão, às vezes é uma coisa que ela sente dentro do coração, dentro da alma, e que muitas pessoas não falam que é coisa da cabeça, não, isso é só coisa da sua cabeça. E a gente que trabalha com energia e espiritualidade sabe que tudo não é da cabeça, que tem muita coisa que é criação, que é uma ilusão criada. Mas tem Sim, processos que é muito ruim quando alguém chega e diz, eu tô vendo coisa, e a pessoa que está do outro lado, que deveria ser o apoio, fala, não é nada disso, isso é uma ilusão, ou isso é algo que você está criando, e não necessariamente é real. Então, de quem a gente deveria ter apoio, a pessoa começa a achar que a gente está louca, quando nós estamos vendo, estamos escutando, estamos tendo conexão hum, com um mundo energético e espiritual, que só porque algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, de repente, não tenham, porque ainda não desenvolveram essa sua habilidade, né, do sexto sentido, é, elas ridicularizam, né? E aí isso dói sim, muito, e isso dói, isso revolta, isso faz a gente não perceber, não se aceitar como é, e aí um processo de autodestruição começa, né? Porque daí se eu não sou como todo mundo, eu tô errada. E se eu sou uma boa pessoa e quero destruir tudo que é errado, eu acabo, e se dentro de mim tem algo errado, eu passo num processo de autodestruição. E aí eu começo a acabar com a minha vida, ou com a doença, ou com a bebida, ou com a droga, ou com qualquer coisa. Então, assim, tem muito apoio aí pra gente dar em conjunto com todos os outros profissionais, né? Não é separado, é em conjunto. sim. E nesse Uhum. processo aí, Lidiane, qual é a sua. Além de não ter esse apoio, que se tivesse seria mais fácil, qual é a sua dor? Assim, o que você acredita que possa ser o que está te parando? Ou não está te parando, enfim. Eu entendi que você quer ser terapeuta, você já está fazendo alguns atendimentos, mas qual é como é que eu poderia te dizer alguma coisa, enfim, te ajudar? O que que você quer de fato saber que eu possa te ajudar? Assim, como proceder nessa questão? A gente às vezes fica meio paralisada para não criar conflitos, né, em casa, Uhum, e às vezes eu sinto que eu tenho que me posicionar mais e dizer o que eu quero, que realmente eu quero fazer isso, né? tá, Então, eu me sinto meio paralisada. tá. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que assim, não é uma fórmula mágica para cada um, porque cada um tem um projeto de vida, uma missão de existência, tá? É, e também cada um tem uma configuração. Então vamos lá, para a gente entender. Você tem o seu temperamento, né, que é diferente do meu. Então, se você tentar agir como eu agiria,
você vai se machucar e vai machucar quem está em volta, porque essa não é a sua essência, né? A gente tenta virar uma cópia de alguém que, que é ótimo dentro da essência dele, mas não porque você está na família que você precisa, na cidade que você precisa, para gerar esse valor para esse local, para essa comunidade, para essas pessoas que estão aí ao seu lado. Então, primeira coisa que eu acho que você precisa identificar é se tenha, que você precisa perceber, e aí lá dentro do manterapeuta você sabe do que eu tô falando, do seu temperamento, de como ele é, como você é, mais assim ou mais assado, mais explosiva, menos explosiva, e usar isso. Então, por exemplo, se você é naturalmente mais explosiva, que esse é o meu caso, vou dar o meu caso, e aí você vai fazendo um paralelo aí. Eu tenho que tomar cuidado, porque assim, esse processo do fogo tão enraizado em mim, ele é o que eu chamo de meu superpoder, isso que impulsiona, isso que faz eu carregar tudo isso que eu carrego, isso faz eu fazer 1 milhão de vídeos, isso que faz eu fazer 1 milhão de projetos, isso que faz eu me conectar espiritualmente cada vez mais e eu me coloco à disposição da espiritualidade cada vez mais. Então isso é meu superpoder. Mas o meu superpoder de ser ativa, de ser fogo, ele também pode ser a minha criptonita. Entende? Sim. Porque daí eu posso atropelar as coisas, atropelar as pessoas. Então, tudo que é bom em mim também, em desequilíbrio, pode ser ruim. Então, quando eu me conheço, eu sei que eu sou assim. E aí eu vou balanceando essa energia potente que existe em mim, que pode ser destruidora ou pode ser construtora. E aí você conhecendo quem você é e quando a gente faz um manterapeuta, além da gente conhecer quem a gente aprende a identificar quem são as pessoas perto da gente, a gente sabe também que eles têm o temperamento deles. E aí, se eles estão na nossa vida, não é por acaso, né? Então a gente precisa equilibrar com isso. Então, precisa ver aí dentro desses temperos que você tem, desse temperamento que você conseguiu já identificar, qual se é necessário, por exemplo, você simplesmente, isso se é necessário para você, tá? Se você precisa largar de uma vez uma coisa e passar para uma outra. E se você precisa disso, então, sou farmacêutica, não quero ser farmacêutica, jogo tudo isso fora e vou começar outra coisa. Se você precisa disso, e se você internamente sente que precisa, se você vai conseguir lidar com isso a partir do seu tempero, do seu temperamento e também das coisas mais importantes, do que tem de maior valor na sua vida. Entende o que eu tô falando? E aí você consegue, tendo seus valores, sabendo qual é o seu tempero, existindo um processo genuíno dentro de você, como você vai lidar? Para ficar mais fácil aqui, vamos lá. Andresa, para mim, eu não consigo, não é que eu não, quando eu for fazendo, por mais que eu falo, né, vou fazer devagar. Quando eu começo, não é nada devagar. Eu faço tudo, eu absorvo tudo. Quando eu assumo 150% de uma coisa. Quando eu falo que eu vou fazer devagar, mas eu não faço. É da minha natureza, do meu temperamento extremamente energético e fogo. Tá? Então, eu não consigo fazer sem colocar tudo, jogar tudo uma coisa fora e começar outra. Tá? Sim. Mas essa sou eu. E aí, o que aconteceu dentro da minha vida, da minha história? Eu sou assim. E o meu marido também é assim. E tudo é por sintonia para cumprir com um projeto. Então, tá tudo certo. Então, quando a gente resolveu ser terapeuta e montar o Espaço Humanidade, porque antes eu trabalhava numa outra empresa, eu também larguei tudo, larguei a empresa da minha mãe, foi uma loucura. Vocês devem acompanhar aí a minha história. Então, quem não conhece, vai lá, tem um vídeo no YouTube, tem um podcast da minha história de como tudo começou, tá? E aí eu conto tudo, é um vídeo longo, mas é bacana. E aí o que aconteceu? Eu largo tudo. E quando meu marido, a gente resolveu montar, também a gente tinha largado tudo. Porque os dois são assim. Então, o que eu tinha ali? Eu tinha o meu tempero, que não consegue lidar, mas eu também sei que, por pior que seja, eu vou dar conta, porque eu sou fogo, eu vou dar um jeito de fazer.
E eu tinha uma das coisas, um maior valor comigo nessa, embarcando comigo nessa. E uma outra coisa que eu não tenho, e que muita gente fica, ai, Andresa, mas você faz tudo tão rápido e tudo acontece. É verdade, eu faço assim, a coisa está pronta, eu faço assim, a coisa está pronta. Porque tem um projeto, tem um processo, tem tudo. Eu não tenho filhos. Então, o Espaço Humanidade, a minha missão, ela sempre foi como ela é um filho, que é vivo, que tem vida. Então, eu penso, junto com o meu marido, que está dentro do meu projeto, junto com a minha mãe, junto com o meu sogro, com a minha sogra, com o meu pai, que estão todos no projeto, né? 24 horas por dia no projeto. Entende? Porque ele é o meu filho, então eu não preciso me dividir. Esses são os meus maiores valores, esse é o meu maior amor, esse é o meu é o que dá muito sentido para minha vida, esse é a minha missão espiritual, que eu já entendi qual é. Então, entende que por todo esse conjunto, por conta da minha missão, é mais e aí eu construí o meu corpo com esse temperamento para viver isso que eu coloquei como projeto de vida. Então, para mim, por isso não é difícil largar a outra coisa, não foi difícil. Sim. Então eu fui inteira. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa olhar para a sua estrutura, né? Porque necessariamente, não é porque eu larguei tudo, que você precisa largar tudo. Que você não pode conciliar a farmácia, né, a sua área farmacêutica, com também a terapia, porque as duas são da linha de cura. E aí você pode ir respeitando o próprio fluxo do universo, porque eu vejo que você tem teus filhos, né? Tem o seu marido, que também tem um receio, porque ele também precisa dar apoio energético para tudo isso, energético e material. Então, e essas pessoas, eles são valiosas, eles são caras, né? Sim. É algo que eu não quero perder. Então, tudo isso está nesse contexto. Precisa abandonar tudo. Não pode fazer uma transição, um fluxo natural, que de certa maneira já é o que você está fazendo um pouco, e aí você só vai acentuando e o próprio universo vai te dando os próximos passos. Lembra que assim, o caminho se faz caminhando? Então, dá o teu primeiro passo com fé, né? Dá somente o teu primeiro passo com fé. Então, assim, e não, você não vai conhecer o caminho inteiro. Eu não conheço o caminho inteiro, não faço a menor ideia. E quando eu comecei, menos ainda, né? Hoje ainda tenho mais consciência, mas eu fui dando esse passo e o próximo degrau, ele vai aparecendo. Então, vai fazendo e o próprio universo vai te indicando, vai te mostrando. E aí, de repente, uma coisa vai crescendo, a outra vai diminuindo para dar espaço para essa outra. E aí não precisa ser sofrido, dolorido, machucado. Entende? E aí você vai aprendendo esse caminho e vai seguindo sem sofrer, sem fazer ninguém sofrer. Porque senão não faz sentido. Ó, eu vou fazer um trabalho para ajudar todo mundo, só que eu tô fazendo sofrer quem tá dentro da minha casa. Tô me fazendo sofrer. Daqui a pouco você volta para aquele vazio, para aquele buraco. Essa é a sabedoria da coisa. E cada um, e como é que você vai ter essa sabedoria? Você e qualquer um, se conhecendo, mas é de verdade, é profundamente. O nosso sonho, ele pode ser gigante ou ele pode ser pequeno, né? Porque tem gente que acha que tem que sonhar grande. E assim, cara, não importa se o sonho é grande ou é pequeno. Ele pode até ser gigante, só que ele tem que ser seu. O problema é que as pessoas estão sonhando o sonho dos outros. E aí elas estão se machucando. Sonha uma coisa grande que no fundo, lá no fundo, o desejo não é esse, é de ficar com os filhos. Entende? E não tem sonho bom, sonho ruim, sonho grande ou sonho pequeno. Então, assim, a única coisa é o sonho tem que ser seu. E aí você tem o termômetro interno que vai te guiando. E aí todo humanoterapeuta já te deu essas condições de você conseguir ir se percebendo internamente. Entende? Sim. Então, assim, perto do que você disse, eu acho que esse processo de transição, no seu caso, pode ser muito natural. No caso de outras pessoas, não. Cada um que está aqui ouvindo vai ter que se conhecer
para saber quem é internamente, energeticamente, espiritualmente, saber qual é o seu temperamento, quais são os seus valores, para aí então conseguir colocar o seu plano em ação. Senão, vai dar a cabeçada uma atrás da outra, porque vai tentar ir pelo lugar errado. Sim, entendi. Entendeu? Eu não sei Sim. se ajudou, se atrapalhou. Não, ajudou, clareou, sim. E no momento eu não estou exercendo profissão, porque depois que eu tive meus filhos eu parei. Então, assim, o manoterapeuta apareceu na minha vida para preencher esse espaço, né? Eu estava só como mãe. Então, por isso que isso agora está muito forte em mim, porque eu não estou atuando na área, né? Entendi. E aí, no momento que eu mais precisava de algo que me estimulasse, que preenchesse a minha vida, o manoterapeuta apareceu, veio. Né? E os clientes já estão aparecendo, né? Pelo que você falou. Sim. Então, e as pessoas agora, eu que perguntava se a pessoa não queria fazer um tratamento comigo, e agora as pessoas que estão me procurando. Então, eu estou vendo que as coisas estão encaminhando. Né? Que legal. Então, vai seguindo que o universo vai te mostrando, então, ele já está te trazendo. Né? E aí eu entendo o seu marido, entendo a dificuldade, mas assim, vai mostrando e vai mostrando isso devagarzinho com o seu trabalho. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Enfim, no final das contas, tudo é por amor, né? E a dificuldade, enfim, de repente, desse apoio, é por ter medo desse desconhecido, é por te amar tanto, não querer te ver sofrer, né? Então, ainda assim, é por amor. É muito bom, Flor. Tudo feito por amor dá certo, né? Tudo feito por amor dá certo. Mas que às vezes a gente esteja brava, né? Brava, puta da vida. Se a intenção do coração for amor e não manipulação, e não joguinho, né? Para conseguir o que a gente quer, com certeza a coisa funciona. Então, eu fiquei feliz de saber que tem mais um soldado da luz aí pronto para trabalhar. Estou bem feliz. Parabéns. Trabalhar. De onde é que, qual é a cidade que você fala? Andressa. Eu estou falando de Minas Gerais. De Minas. São Sebastião do Paraíso. Aí, temos uma manoterapeuta em São Sebastião do Paraíso. Legal, né? Então é isso, Flor. Valeu, obrigada. Adorei Andressa, falar com você. Eu sou muito grata por você ter aparecido na minha vida, tá? Eu vou sempre carregar você no meu coração. Muito obrigada por tudo, fico muito viu? feliz. Você assim, transformou a minha vida. Obrigada. Você transformou a sua vida. Você se permitiu. Obrigada por ter tido a confiança. Tá bom? Beijo, Tchau. Flor. Tchau, Beijo. tchau. Deus. Então, Andressa, a minha pergunta para você é a seguinte. Eu tenho, eu não sei se posso chamar de padrão não sei, padrão de comportamento. Vou te falar assim, resumir um pouquinho da minha história e ver se você consegue me ajudar, tá? Assim, eu sou filha de mãe solteira e sou fruto de um relacionamento extraconjugal, tá? E eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que casamento, ela não quis casar, ela nunca quis, por isso que ela quis se relacionar com uma pessoa comprometida e que ela sempre teve medo muito de compromisso, sabe? E eu cresci ouvindo isso. E nessa minha jornada de autoconhecimento, buscando, né, coisas, né, fora da religião, né, buscando conhecimento, tudo, eu percebi há 1 ano e meio um padrão de relacionamento afetivo que eu tenho, que é o quê? Eu só me relaciono, eu atraio relacionamentos com pessoas comprometidas, né? Assim, é bem interessante eu falar isso, né? Porque é uma coisa que as pessoas não falam. Mas enfim, eu não tô aqui pensando no julgamento do outro, né? Eu quero me entender, eu quero compreender esse padrão. E assim, o que aconteceu? Depois que eu entendi, que tem mais ou menos um ano e meio, que eu percebi, que até então não percebia, aí eu comecei a olhar para o meu passado, eu comecei a olhar para as pessoas que eu me relacionava. Antes, eu tive um relacionamento de muitos anos com uma pessoa que era comprometida e essa pessoa ela acabou terminando o relacionamento e quando nós tentamos ficar juntos não deu certo. Nós terminamos, né?
E isso, Andressa, é algo que me traz muita dor, muito sofrimento, né? E assim, quando eu percebi, eu procurei evitar, né? Certo, esse tipo de relacionamento. Porém, eu percebi o seguinte, que as pessoas nas quais eu olhava com algum interesse de, assim, né? De me relacionar, um flerte, uma paquera, quando eu ia conhecer, eram comprometidas. Mesmo que você não soubesse. E assim, as pessoas que vinham até mim, interessadas por mim, querendo me conhecer melhor, eram comprometidas, Andressa. Então, assim, o ápice da situação foi quando eu fui numa festa que tinham 300 pessoas. Lá nessa festa, tinha um rapaz que ele ficou muito tempo em cima de mim, né? Assim, né? Em cima, querendo, né? Ficar comigo. E aí a filha dele veio até mim e disse para mim: Olha, eu não te conheço, mas meu pai é casado. A esposa dele, inclusive, mora aqui. Aí falei com ele, né? Tal, não fiquei com ele, enfim, não iria ficar e sabe, nada, mas o que me assustou nessa situação foi que eu estava no lugar com 300 pessoas e como que eu atraí essa pessoa, entendeu? A pergunta que eu me fiz foi essa. Como que eu atraí essa pessoa, entende? Com um lugar de 300 pessoas. Eu queria perguntar para você se tem algum tipo de tratamento que eu posso fazer. Como que eu posso, onde eu posso procurar uma ajuda sobre isso? O que você tem a falar sobre isso? Então, na verdade, assim, como você. Então, existe aí algumas questões, né? Uma delas é o fato seguinte, Rê, que você traz isso já de alguma situação para você trabalhar, porque você já, quando encarna com essa questão, né? Desta relação. Então, com certeza, cabe tratamento. E não é só tratamento espiritual, tá? Porque o tratamento espiritual, ele vai tratar aspectos espirituais. Mas tudo aquilo que eu construo, ó, a gente não tá super todo mundo falando, penso, sinto, materializo. Então eu penso, sinto e crio, certo? Então tudo que eu criei, isso funciona para coisa boa e para coisa ruim. Então tudo que eu penso e sinto ruim também crio, tá? E tudo isso funciona não para essa vida só, para todas as vidas. Então, tudo aquilo que eu criei em outras vidas, né, a ação que eu tive de criar, mesmo que fosse no pensamento e sentimento, ela era uma ação, hoje é uma reação. Para a mesma vida, a gente chama isso de lei da ação e reação, enfim. Quando é para outra vida, a gente vai tratar isso como karma, que é a mesma lei da ação e reação. E existem as coisas boas que a gente criou e tudo que a gente criou de bom, a gente está recebendo, naturalmente. E tudo que a gente manifestou e criou que não foi tão bacana, tá dentro do processo evolutivo, independente da gente ter consciência ou não, o que criou está criado, né? Ele vai reverberar como uma dívida kármica, como uma lição kármica, e aí lá dentro do humanoterapeuta, enfim, a gente esclarece muito mais essas coisas. Mas só para vocês entenderem, existem dívidas kármicas, existem lições kármicas, existe processo missionário, que são coisas diferentes. Então tem pessoas que passam por dívidas kármicas numa vida, então elas têm que elas estão lidando com uma coisa que elas criaram, né? Então elas vão resolver esse processo nessa vida. Se não resolver nessa, fica para outra. Se não resolver na outra, fica para outra. E tudo que ela vai criando vai somando, ok? Vai aumentando esse processo. Quando uma pessoa consegue resolver um processo de dívida kármica, quando ela consegue equalizar, não é quitar no sentido de zerar, tá? Não é de ficar com positivo, negativo, não. Aí ela passa num processo, ela zerou isso, quitou, resolveu, tá? Lá na frente ela tem o que a gente chama de lição kármica, que é assim, vamos colocar ela na mesma situação para ver se ela não vai reincidir no processo. E aí a gente vai entender um pouquinho de provas e expiações, ok? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre lições kármicas, né? E esse processo,
Pelo que eu te contei, você acha que eu já vim nessa encarnação para trabalhar essa questão. Uhum. Justamente por O eu ter que é, nascido. eu não sei, eu não estou fazendo uma avaliação. Eu estou Não, só eu olhando para o entendi. Não, óbvio, tá? eu entendi. Aham. Mas, assim, você acha que essa questão de lição kármica, como é que eu vou colocar a pergunta? Na mesma vida, essas questões dessas divisões, né, de lições kármicas, dívidas kármicas. É Por que exemplo, precisa ter um eu criei entendimento algumas mais situações. profundo sobre isso. Não, quando Ah, você tá. está. Precisa ter uma questão mais. Eu estou sendo muito superficial aqui, Ah, ok, tá? ok. É muito superficial. Lá no curso de humanoterapeuta, né? Aí sim a gente aprofunda em algumas questões para entender o que são níveis, subníveis, subpersonalidade. Pouco importa se é dívida kármica, se é lição kármica, se é processo missionário. O que importa é, tem um processo e tenho técnicas para trabalhar processos. Tá? Mas aí é mais complexo. Isso é só para você ter uma para Uma entender o que a noção. gente traz, né? Todo mundo traz. E algumas pessoas, daí ela vem por uma lição, por exemplo, e quando ela vem, tá me escutando? Tô te Tá me escutando, escutando? tô, Tá. Quando ela tô. vem para uma lição kármica, ela vai ser provada todo o tempo para ver se ela não vai reincidir no processo. E às vezes, depois que ela consegue passar por uma situação de sem reincidir no processo, então depois ela volta com o processo missionário, que ela escolhe a missão que ela quer, tá? De acordo com o que ela escolhe para trabalhar numa encarnação. Enfim, isso aí é mais complexo. O que eu quero trazer aqui? Cabe tratamento, mas uma coisa que é muito importante para você pensar agora, né? Porque você pode aprender e fazer em você mesma, por exemplo, ou você pode pedir para algum terapeuta que entenda disso que eu estou falando, né? Porque a gente entende que lições kármicas, dívidas kármicas, é um processo mais profundo que não vai resolver assim, com meia dúzia de técnicas simples, tá? O que eu quero que você pare para pensar, e aí é comportamental, aí é desta vida, que é onde você pode é, ter um olhar para isso agora também, para te ajudar mais pontualmente, mas agora já, é o fato de, no seu comportamento atual, o que eu quero dizer é assim, você percebe que, que para você, no final das contas, um relacionamento extraconjugal que a sua mãe teve, para você foi bom, porque te deu a vida? Repete que falhou. Não entendi. Ó, para você, um relacionamento, para você, tira o julgamento, põe só dentro do seu coração. Você significa um relacionamento extraconjugal como uma coisa boa, porque foi isso que te deu a vida? Você consegue perceber? Que foi Cara, isso que trouxe o que você tem de mais importante que a sua vida. Então, internamente, lá dentro de você, tem um padrão que diz: isso é bom. E o universo só quer nos trazer o que a gente entende como bom. Entendeu? nossa. Assim, Você nunca tinha pensado nisso, mas é profundamente, eu o não que tinha você tem de pensado por melhor. esse lado. Claro. Nunca é o óbvio no plano O, energético. o óbvio é que isso é errado, né? Exatamente. Aí você passou a vida julgando a sua mãe, Exatamente. mesmo que lá dentro, mesmo que não tenha dito, inconscientemente, ela fez uma coisa errada. E aí, a partir do momento que ela fez uma coisa errada, se você julga ela, você é a coisa errada. Só que você não é a coisa errada. Você veio por onde você tinha que vir. Porque você tinha que nascer desse pai e dessa mãe por alguma razão que só o universo conhece. Só a sua alma lá dentro, sabe? Então, eu nem estou falando que certo, errado, não estou querendo criticar ou achar, falar, aprovar coisas. Não estou aqui para julgar, eu estou aqui para aliviar, para entender que tudo tem uma razão de ser que a gente desconhece. Então, se você atrai, e aí qual é a outra parte? Por que dificilmente não querer um relacionamento que não seja com uma pessoa extraconjugal? Porque você sabe, então você tinha lá uma pessoa que era extraconjugal. Quando ele se separa para ficar com você, vocês tentam não dar certo. Porque no fundo, você acredita que o extraconjugal vai acontecer e que aí você vai ser
a pessoa atraída. Até porque, inconscientemente, isso é bom lá dentro do seu coração, porque você veio de uma relação assim. Você existe a partir dessa relação. Então, dentro do seu coração, a coisa mais importante que você tem é você, a sua vida, a sua existência. Então, só com esse pouquinho de coisa que eu falei, mas eu não estou dizendo que não caiba tratamento, que não caiba conhecer, entender esse universo todo, para poder se conhecer ainda mais e também ajudar pessoas nesse sentido. Então, o julgamento, ele só leva a dor para todo lado. E aí, quando eu rejeito algo que é ruim, e eu entendo que em mim tem esse ruim, eu rejeito a mim mesmo. E aí, o processo de autodestruição. Porque, na verdade, é exatamente assim que eu me sinto. Sim, eu sei. E eu vi alguns vídeos seus que você fala sobre o valor liberdade. De Uhum. fato, o valor liberdade, para mim, é um dos mais importantes. E assim, porque eu giro a minha vida em torno da liberdade. Eu sou sozinha, eu moro sozinha, eu me sustento e eu tenho muito orgulho disso, Que né? bom. Assim, eu pago meu aluguel, eu pago as minhas contas com o suor do meu trabalho, com o meu dinheiro, com o meu esforço. Eu tenho muito orgulho disso e eu prezo muito o meu ir e vir, o momento que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer. E aí eu acompanhando seus vídeos, eu entendi que eu não sabia, que eu entendi que eu tenho um valor muito, muito acentuado, né? Principal, que é da liberdade. Eu entendi isso. Sim. Né? E aí a grande pergunta que surgiu para mim nesse processo, quando eu entendi esse padrão, foi que a pergunta é: o que eu realmente quero? Será que esses relacionamentos para mim não são de uma certa forma o que eu quero para mim? Essa foi assim, eu tentando tirar o julgamento, apesar de eu ter esse julgamento em mim, Sim. né? Entendeu? E isso me causa dor. Isso Sim. me causa dor, né? Mas com o Que que a gente assim, falou agora, tem muito mais coisa para você saber, tá? Tem um universo de coisas para você conseguir entender. Eu só trouxe um ponto, porque desse ponto que a gente falou agora, nasce outra pessoa. nossa, não, assim, eu nunca tinha olhado por esse lado, sabe? E assim, ontem eu tava muito, muito triste, muito chateada por algumas coisas. E eu, antes de dormir, eu pedi tanto a espiritualidade que me desse uma luz sobre isso, sabe? Eu tava tão chateada, tão triste, né? Justamente com esse término, né? Que eu ainda não resolvi em mim. E aí meu Deus, eu queria entender isso, eu queria entender o porquê que isso acontece dessa forma, sabe? E Sim. aí e você me passou isso, nossa, que essa questão de eu ter nascido disso, né? E tem Sem o muita coisa a julgamento. mais, viu? Tem bastante coisa a mais que pode ser olhada, trabalhada. Mas assim, que você pode fazer isso com você mesmo, entende? Porque assim, essa liberdade que é tão importante para você, que é um valor tão importante, e ok, é importante. E aí também será que não é ela que te impede de ter uma pessoa aliada às outras coisas? Por quê? Porque você acredita que essa pessoa possa tirar essa liberdade, mas não é verdade. Não necessariamente isso é verdade, não necessariamente você será traída, não necessariamente você vai perder a sua liberdade pelo fato de ter uma pessoa. Porque duas pessoas maduras conseguem viver. Quanto mais eu tenho a liberdade, para mim é uma coisa muito importante, mas quanto eu tô com meu marido e ele me permite ser livre, e quanto mais livre ele me permite ser, mais vontade de estar ao lado dele eu tenho, menos vontade de estar solta eu tenho, entende? Eu tenho liberdade em outros aspectos da minha vida, das minhas decisões, das coisas que eu faço, mas eu não quero estar sem ele. Ele não me tira a minha liberdade, ele é meu companheiro de jornada. Entende o que eu quero dizer? Então tem muitas coisas que precisam ser observadas aí. Então, assim,
assiste o Humanoterapeuta, a minissérie que começa amanhã, é online, é gratuita, você já deve estar cadastrada. Então, quem aqui não tiver cadastrado, se cadastra no humanoterapeuta.com.br para colocar o seu e-mail para a gente poder mandar, que a gente só vai mandar para quem autorizar, né? Então, se você quiser, lá eu vou ensinar um monte de coisas, são aulas mesmo, não são pequenos vídeos, são aulas, e aí você vai compreender mais algumas coisas em cima de tudo isso que a gente já falou, que é do seu processo, e cada caso é um caso, cada pessoa é única. Cabe sim tratamento para facilitar tanto o entendimento quanto o desbloqueio, desfazer blocos, desfazer fotos, né? Energias que a gente fica gravando, que ficam impressas na nossa memória desta encarnação, de outras encarnações, que a gente não tem várias vidas. É uma grande, infinita vida, hora encarnado, hora desencarnado. E tudo que eu fiz, de bom e de ruim, ainda que eu não soubesse o que eu estava fazendo, ela vai ter a reação. Teve a ação e vai ter a reação. Tudo que eu criei é meu, né? Então eu vou ter que lidar com isso. Então assiste que vai te ajudar a entender bastante coisa com isso que a gente também já conversou. Ai, que bom. Tá Ai, bom? desculpa a emoção, tá? É porque Imagina! realmente tocou muito fundo no meu Que coração bom, que você falou. que bom, Muito que fundo bom. mesmo. E eu queria só te fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Tenho bem Você pouquinho falou, né, que tempo, esse tá? caso que eu passei, cabe uma avaliação mais profunda. Claro, eu entendo Sim. isso. Mas, assim, você acha que essa questão desse padrão é algo espiritual ou é mais energético? É tudo ao mesmo tempo. Eu não Ah, tenho, com certeza é tudo, porque quando entra num padrão, todo o outro desencadeia. entendi. Não tem como, a gente não está separado, não é? Ou quando é uma coisa só. Nós não temos a Ah, vida tá. espiritual separada da vida energética, que é separada do físico. Tem gente que fala, eu Tá. estou agora no espiritual. Não, a gente está no espiritual até quando a gente está na fila do pão. Entende? Não tem separado. Essa separação é coisa de novo de gente que coloca coisa na prateleira. Julga, Entendi. entendeu? Coloca critério. Então, assim, aquilo ou isso é do mundo da polaridade. Não tem essa separação. Então, quando uma coisa enrosca, invariavelmente enrosca tudo. Quando tem Entendi. então tem que tratar mental, emocional, físico, espiritual e vital. E comportamental e ganho de consciência. Né? Aí a gente consegue ter o santo graal da coisa, que é o... Aí a gente tem a transformação. Entendeu? Então não tenho como Entendi. falar de onde veio. Os nossos tratamentos, onde eles vão? Eles vão encontrar onde foi a causa. Há 4 encarnações atrás, um processo assim, assim. Só que depois dessa causa, desencadeia um monte de coisa. Então, a causa, a gente trabalha na causa, mas a gente vai ter tratamentos e técnicas dentro do manoterapeuta para trabalhar todos os campos, mental, emocional, físico, de tudo que foi desencadeando. Entende? E aí tem que tratar, não tem como, porque senão fica um bolo, a gente não consegue sair. Te entende, mas continua doendo e eu não consigo. E, agora, e aí piora, porque é aí que eu entendo e É, piorou, porque agora que eu devia já ter mudado e não consigo. Mas não consegue porque não é a cabeça que vai mudar. Porque o problema está no corpo astral, por exemplo. Ou num padrão, num registro de memória emocional, que é emocional, por isso que eu não vou entender, porque não é com a cabeça que entende a emoção. Dor dói. Não tem razão de ser. Simplesmente dói. Amor ama, entendi. não tem razão de ser. Ninguém queria amar um traste. Por que que ama? Porque não é racional. É Ué, exatamente isso. tá em outro lugar. Tá bom? Então Tá é bom. isso. Porque o Instagram vai expulsar nós daqui já faz quase 1 hora. Ele vai daqui a pouco Tá cortar no bom, meio da então. nossa Muito live, tá bom? obrigada, Andressa. Eu Me que ajudou agradeço, Flor. bastante. Muito Beijo. obrigada mesmo. De coração. Beijo. Amém. Tchau, tchau.